E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o nosso último vídeo da série de aulas sobre operações envolvendo números naturais. A gente falou sobre adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e hoje a nossa aula é sobre expressões numéricas. Bora para a aula? Primeiramente, gente, o que seriam expressões numéricas? A gente chama de expressão numérica uma sequência de 3 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando-se uma ordem de prioridade pré-estabelecida. Por que é importante essa questão da ordem? Porque a gente tem uma tendência a querer resolver as operações à medida que elas aparecem. E não é assim que a gente resolve a expressão. A gente deve respeitar uma ordem de prioridade dentro das operações que estão contidas naquela expressão. Eu separei as expressões em dois grupos, né? Sendo o primeiro grupo de expressões, expressões sem sinais de associação, que seriam expressões que não têm parênteses, chaves nem colchetes, tá? Dentro dessas expressões, a gente tem que respeitar o quê? A ordem de prioridade das operações que eu estava falando. Qual que é essa ordem? Quando você se depara com uma expressão numérica, a primeira coisa que você deve resolver, o primeiro cálculo que deve ser feito é o cálculo das potências contidas nessa expressão, beleza? Depois que você resolver todas as potências, você passa para qual operação? Você passa para multiplicação e divisão. Multiplicação ou divisão, tanto faz. Multiplicação e divisão têm a mesma prioridade dentro da ordem de prioridades, então você resolve da forma como você achar mais conveniente. Por último, a gente resolve as adições e as subtrações contidas naquela expressão, certo? Coloquei um exemplo ali para a gente resolver e vamos resolver seguindo a nossa ordem de prioridade das operações. Nessa expressão aqui, gente, a gente tem o quê? Potenciação, temos multiplicação, temos divisão, temos adição e temos subtração. Por onde que a gente começa? Começamos pela potenciação. Então, tem que resolver esse carinha aqui e esse aqui. O resto das operações que eu vou fazer? Eu vou reescrever, que eu vou resolver elas o quê? Depois, tá? Então, vai ficar 3 mais 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Dividido por 2 menos 5 vezes 4 mais 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Beleza, resolvi todas as potências da minha expressão. Agora eu passo para o quê? Multiplicação e divisão. Eu tenho essa divisão aqui e essa multiplicação aqui. Vamos resolver elas. Vai ficar, então, 3 mais 64 dividido por 2 dá 32. Menos 5 vezes 4 é 20. Mais 1. Pronto, resolvido multiplicação e divisão. Falta fazer o quê? Adição e subtração. Vamos fazer aqui, ó. 3 mais 32 vai dar 35. Menos 20 mais 1. 35 menos 20 vai dar 15. Mais 1. 15 mais 1, 16. Resolvida a nossa operação, seguindo a ordem de prioridade das operações. Se a gente tivesse feito seguindo a ordem das operações à medida que elas apareceram, a gente chegaria num resultado diferente, que estaria errado, tá? Vamos passar para o nosso segundo grupo de expressões numéricas, que seriam as expressões numéricas com sinais de associação, ou seja, com parênteses, chaves e ou colchetes, beleza? Primeira coisa, a gente precisa de respeitar a ordem de prioridade dos sinais de associação. Quem que a gente resolve primeiro quando a gente se depara com esses sinais aqui, com esses parênteses, com essa chave, com esse colchete? A gente vai resolver de dentro para fora. E dentro, né, o sinal de associação que fica mais interno de todos é o parêntese. Depois a gente tem as chaves e por último a gente tem os colchetes. Tá, então você tem que resolver a primeira operação que está dentro do parêntese. Seguindo qual prioridade? Dentro do elemento de associação, você tem que respeitar a prioridade das operações, que não mudou lá do que a gente discutiu agora para esse tipo de expressão numérica.
Então, a ordem de prioridade das operações segue sendo potenciação, seguida de multiplicação e divisão, e, por último, adição e subtração. Vamos resolver mais um exemplo aqui. Então, eu tenho que começar a resolver esse exemplo fazendo esse parêntese, que contém uma adição e uma potenciação. Vou começar resolvendo pela potenciação. E o resto da expressão eu vou simplesmente reescrever. Então, vai ficar 6 mais 4 elevado a 3, 64. Dividido por 2, menos 5, vezes 4, mais 2 elevado a zero. Resolvi a potenciação de dentro do meu parêntese. Agora eu tenho que fazer o quê? Eliminar o parêntese realizando essa outra operação aqui. 6 mais 64, que dá 70. Pronto. Notem que o nosso parêntese já sumiu. Certo? E o resto é só reescrever. Agora eu tenho um outro elemento de associação, preciso resolver isso aqui antes de eu resolver o cálculo que está aqui do lado de fora. Dentro dessas chaves aqui eu tenho uma divisão e uma subtração. Começarei pela divisão, seguindo a ordem de prioridade. 70 dividido por 2 dá 35. 35 menos 5 vezes 4 mais 2 elevado a zero. Pronto, agora eu cheguei na última operação aqui dentro das minhas chaves, que é 35 menos 5, que vai dar 30. 30 vezes 4 mais 2 elevado a zero. Agora eu cheguei num caso, gente, que é igual ao caso anterior. É uma expressão numérica e meus sinais de associação já foram eliminados. Quem que eu tenho que resolver primeiro? Potenciação, para depois resolver multiplicações e divisões, para depois resolver a adição e subtração. Então, vou começar. Vai ser 30 vezes 4 mais 2 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. 30 vezes 4, que é quem eu tenho que resolver agora, por que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação? Porque ela vem antes dessa adição aqui. Vai ser 120 mais 1. O resultado dessa expressão numérica aqui é 121. Tranquilo, gente? É só fazer os cálculos com paciência, com atenção. Não são cálculos difíceis, mas não é um exercício que dá para ser resolvido rápido. Você precisa ter paciência e seguir todas as etapas de prioridade, eliminar os sinais de associação e depois usar as prioridades de potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração para você chegar no resultado da expressão numérica. Não é nada que você consegue resolver muito rápido, mas não é nada que tem um nível de dificuldade, muito alto. São cálculos simples. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre expressões numéricas. Esse é o nosso vídeo de fechamento de operações envolvendo números naturais. Nas próximas aulas a gente vai vir falando um pouquinho sobre geometria espacial. E eu espero que vocês tenham gostado e que as aulas tenham sido boas e esclarecedoras, certo? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!